Olá, jovens, profa Deise Lima na área. Olha só passando aí com um resumex para vocês. Vocês podem ver, o professor Michael tá diferente hoje, né? Brincadeira, pessoal. Então, professora Deise Lima de Física, e nós vamos aí para o nosso resumo da nossa aula de número 44. Caramba, o tempo voa, né, galera? 44 já. Então, jovem, se liga. O que nós falamos na nossa aula de número 44? Reflexão da luz, a quinta parte da reflexão da luz. Parece série, né, gente? Reflexão parte 1, parte 2 e assim vai. É uma série aí da física, não é? Quando a gente fala de ótica. Nessa aula, a gente basicamente falou, o professor Maicon conversou com vocês, sobre a estrutura do globo ocular. Então, o nosso globo ocular tem uma estrutura bem legal e dentro dessa estrutura, entendendo, nós podemos ver o quê? Como é formada as imagens e aí, posteriormente, as condições de formação de imagem. Então, a gente tem lente, certo? Que é o cristalino. A gente tem o músculo, que é a íris, que regula a quantidade de luz que entra no nosso olho. E a gente também tem aí uma série de mecanismos. E a gente sabe que a nossa imagem é formada lá na retina, certo? Então, nosso cérebro aqui funciona como uma câmara escura. A luz vem, a formação de imagem é feita lá em cima da retina. Aí o cérebro faz o quê? Coloca essa imagem corretamente para que a gente possa enxergar. Bom, e a partir disso a gente viu algumas condições. Ah, professora, o que acontece quando a imagem não se forma exatamente em cima da retina? Aí a gente tem o quê? As condições do globo ocular, quando a gente tem os chamados defeitos da visão. Por exemplo, a gente tem o olho reduzido, a gente também tem o quê? Outras condições que são tratadas aí, tá? Como eu falei para vocês, e vocês viram em aula também, que o olho funciona como uma câmara escura. Vocês podem ver, ó, a incidência dos raios luminosos, né? Esses raios se encontram aqui, lá na nossa retina, e o nosso cérebro faz isso, ok? E nós vimos, pessoal, que a partir disso, ó, aqui só o desenhozinho da câmara escura, para a gente poder lembrar que o nosso olho é bem similar na questão aqui, ó, do cruzamento dos raios, né? Quando passam pela lente, e a formação dessa imagem aí, tá? E nós vimos que a partir disso eu tenho umas condições. A gente tem, por exemplo, a visão normal e a gente tem a miopia. O que é a miopia? É quando a imagem se forma depois da retina, certo? A gente também tem a hipermetropia, quando a imagem se forma antes da retina. Então, miopia é dificuldade para enxergar de longe, hipermetropia é dificuldade para enxergar o quê? De perto, né? Mas hoje em dia nós já temos aí equipamentos modernos que fazem a correção, certo, do cristalino para que a gente possa, né, gente, enxergar legal. Eu mesma já fiz. Eu tinha quase 4 graus de miopia, a professora Deise era assim. Quase 4 graus, gente. Aí eu fiz a cirurgia refrativa e hoje eu tenho 0 grau, ó, muito legal. A gente também tem o astigmatismo, que também é uma outra condição. Tem pessoas que acumulam os dois, astigmatismo com miopia, por exemplo. O meu irmão, que também fez cirurgia, ele acumulava os dois nos olhos, tá? Aqui, pessoal, falando um pouquinho também de acomodação visual. O que é acomodação visual? É o limite, né, que a gente tem aqui, ó, para poder ter a formação de uma boa imagem, tá certo? Então, nossos olhos, eles se acomodam para que a gente veja essa imagem aí de uma maneira bacana, certo? Bom, esse foi o nosso resumo, tá? Vou deixar vocês aí resolvendo as atividades e depois a gente volta, ó, para tirar aquelas dúvidas. Fechou? Até mais! Voltamos, jovens! Todo mundo resolveu, discutiu aí com o professor presencial, discutiu com os colegas e aqui a gente vai tirar as nossas dúvidas e vamos começar pela question number 1. Nós temos o seguinte: um olho em condições normais de funcionamento consegue conjugar de um objeto real uma imagem nítida, real, invertida e menor que o objeto sobre a retina. Lembra lá da câmera escura? Isso aí são o quê? As características da imagem que é formada lá na retina, tá certo? Lembrando, gente, que é o nosso cérebro que trata, ó, de fazer, né,
De inverter essa imagem para que a gente possa enxergar. Mas é uma imagem o quê? É uma imagem nítida, em condições normais, né? Real, invertida e menor que o objeto, tá? Então, a figura 1 que eu vou mostrar no próximo slide mostra a imagem de uma pessoa e as respectivas lentes que serão utilizadas para a confecção de óculos para corrigir suas ametropias. Que nome bonito, né, gente? Ametropias é o quê? Os defeitos, tá? Os defeitos aí da visão. Já na figura 2, a imagem 1 é obtida com a utilização correta das lentes de correção. A imagem 2 e a imagem 3 apresentam reproduções das visões dos olhos sem a utilização de lente. Então aqui, se a gente for dar uma olhada nas imagens, nós temos o seguinte, olha só. Nós temos o olho direito e nós temos o olho esquerdo. Pessoal, já pegando nessa primeira imagem aí que tem os dois olhos, já dando uma olhada, o que vocês veem a diferença? Ah, professor, o tamanho do olho da pessoa parece que ficou diferente, né? Exatamente, pessoal. Dependendo da lente que você utiliza, tá? Dependendo da lente que você utiliza, pelas leis lá da refração, que a gente, né, vai estudar isso também, ok? A gente pode perceber o quê? Que tem a sensação que o olho realmente, né, para quem está olhando para a pessoa assim de frente que está com óculos, que o olho dá uma diminuída de tamanho, e o outro lado o quê? Que aumenta. Isso tem dois tipos de lentes que deixam dessa forma o olho menor e o olho, o quê? Maior, tá? Então, por exemplo, você que usa óculos já está percebendo, ah, eu tenho dificuldade para enxergar de longe. Se eu tenho dificuldade para enxergar de longe, eu já percebi que no espelho, eu colocando meu óculos, o meu olho diminui. Então, esse aqui é o olho de quem tem o quê? Miopia, né? Uma lente para quem tem o quê? Miopia. Já esse outro lado aqui, o olho aumenta. Já é um outro tipo de lente, o quê? Diferente, tá certo? Então, a gente pode perceber aí, ó, olho direito, olho esquerdo. Aqui, na figura 2, eu tenho a imagem 1. A imagem 1 o quê? Ok, tá? Tanto as duas pessoas que estão mais para frente, tanto o cenário que está atrás estão nítidos. Então, seria uma pessoa, né, que não tem aí nenhum defeito na visão, tá? Na imagem 2, você pode perceber o quê? Que o homem e a criança que estão mais perto estão mais nítidos. A imagem lá atrás, que é o plano de fundo, está mais o quê? Borrado. Então, certamente a pessoa tem dificuldade para enxergar o quê? De longe, tá certo? E aqui na imagem 3, você pode ver que é o contrário da 2. A pessoa ela tem uma dificuldade maior para enxergar de perto, porque a imagem está menos nítida, e atrás ela consegue ter uma nitidez o quê? Melhor. Então, tá perguntando o seguinte, entre as afirmativas a seguir, marque a que representa a relação o quê? Correta. Então, ó, olho direito, a gente já viu o quê? Que é miopia, certo? Dificuldade para enxergar de longe. Então, eu posso falar que corresponde à figura o quê? 2. Logo, a hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto, eu falo que corresponde aqui à imagem 3. Então, vamos ver aqui o que vai estar, jovens, correto. Vamos ver o que vai estar aqui. Olha só. O olho esquerdo sofre de hipermetropia e o olho direito de miopia. A reprodução da visão desses olhos, sem correção, é respectivamente o quê? 2 e 3. Se a gente for ver a imagem aqui, ó, 2 é para quem tem miopia e 3 é para quem tem hipermetropia, tá? Então aqui, ó, ele só trocou o 2 e o 3, né? Mas só que a afirmação acima, gente, que fala que o olho direito também trocou, tá trocada. Então vamos conseguir continuar. O olho esquerdo sofre o quê? O olho esquerdo sofre de miopia, é isso? O olho esquerdo, vamos dar uma olhada aqui no olho esquerdo, gente. Não, né? O olho esquerdo sofre o quê? De hipermetropia. Então já, tchau B. A terceira imagem é a reprodução da visão de uma pessoa hipermetrópe, né? Hipermétrope. Que lindo esses nomes, né, gente? É um trava-língua. Não é isso? De uma pessoa, né, sem correção. E a lente que deve ser utilizada para a sua devida correção está disposta o quê? No olho direito? Não, gente, o olho direito é o quê? É para o míope. Continuando.
A lente utilizada para correção visual do olho esquerdo, dando uma olhadinha no olho esquerdo, pessoal que tem hipermetropia, certo? É divergente, já errou, né, gente? Divergente é miopia, tá? Ok? Vamos mais aqui. Deixa eu colocar o meu aqui também para acompanhar. E o olho direito da pessoa sofre miopia e a imagem vista por ela sem a lente é a 2. Então, a gente vai o quê? A lente utilizada no olho direito que gera uma imagem direita e menor do olho é o que caracteriza a imagem como virtual e a lente como divergente, né? A galera míope aí, tá certo? Né, gente? Que enxerga aí ruim de longe, né? Lentes divergentes são utilizadas para a correção da miopia, o que representa a imagem 2. A lente utilizada no olho esquerdo gera uma imagem direita maior que o objeto, o que caracteriza a imagem como virtual e a lente como convergente. Certo? São utilizadas para a correção da hipermetropia. A representação está onde? Na imagem, certo? Na imagem 3. Então, aqui eu vou ficar com, deixa eu ver aqui, vamos voltar, ó, vamos voltar, volta. Volta aqui, olho direito, miopia, certo? Imagem 2, olho esquerdo. Pessoal, vamos anotar no quadro rapidinho? Vamos jogar no quadro, tá? Que eu vou anotar e a gente vai colocar aqui, peraí. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Então, jovens, pelo que a gente viu, a gente vai ficar o quê? O olho direito da pessoa sofre de miopia e a imagem vista por ele sem a lente é na o quê? Na 2. Então, realmente, né? 2, dificuldade para enxergar o quê? De longe, e é aquela imagem cujo olho fica menor por causa da lente divergente, fechou? Então, a gente fica com a letra E de exata, tá? Vamos, então, para a questão de número 2, que fala o seguinte. Na figura, o homem A é visto pelo homem B, só que o homem B está representado só o olhão, né, gente, ali, tá? Representado pelo olho de corte. À medida que A se aproxima de B, e supondo que o olho é normal, o que acontece ali dentro do olho? A curvatura do cristalino aumenta para aumentar a distância focal? A curvatura do cristalino diminui para diminuir a distância focal? Então, será que a curvatura aumenta para aumentar a distância ou diminui para diminuir a distância? Aqui a gente tem a curvatura do cristalino não se altera porque o olho é normal. A curvatura do cristalino aumenta para diminuir a distância focal. E na letra E, a curvatura do cristalino diminui para aumentar a distância focal. Então, gente, pela acomodação visual, o que vai acontecendo quando uma pessoa vai se aproximando da outra, né? Como é que o seu olho ele reage a essa aproximação? Para que a imagem A, que é o homem que está por completo no slide anterior, seja formada na retina da pessoa que está representada em B só pelo olho de corte, a distância focal do cristalino deve ser o quê? Ajustada no olho para que a imagem seja o quê? Nítida, né, gente? Então, conforme você vai se afastando, o teu cristalino vai se ajustando. Conforme você vai se aproximando, o seu cristalino também vai fazer um ajuste para que essa imagem seja formada de uma maneira nítida. Bom, quando eu tenho aí, nesse caso, a aproximação, o A se aproximando de B, a curvatura do cristalino precisa aumentar, tá certo? Então, na aproximação, a curvatura do cristalino tem que aumentar para diminuir a distância focal e manter a imagem nítida na retina. Portanto, a alternativa correta vai ser o quê? A curvatura do cristalino aumenta para diminuir a distância focal e a gente tem isso o quê? Na nossa letra D de dado. Fechou? Bacana? Então, vamos lembrar? Na aproximação, a curvatura do meu cristalino se ajusta. O que acontece ali? Vai aumentar, né, gente? A distância focal, a curvatura do meu cristalino aumenta para ajustar a distância focal. Fechou? Para a imagem ser formada de maneira o quê? Nítida, tá bom? E olha só, lá vem ela, olha ali, nossa D, e lá vem a nossa, olha gente, que bonitinho, decolando para o futuro. Eu tinha esquecido que esse foguetinho faz isso, bacana, né? Pessoal, então vamos lá, olha só. Na nossa questão de número 3,
podemos definir o defeito visual hipermetropia como sendo um defeito oposto ao visual miopia. Não foi isso que a gente viu lá na questão 1? Não permite a visão nítida de um objeto distante. Isso é miopia, certo? A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do olho na direção do eixo anteroposterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. Oi, o pessoal que quer ser futuramente aí na área da medicina, oftalmo, né, já vai aprendendo, tá, gente? No caso, a hipermetropia, a imagem é formada depois da retina e por isso provoca a falta de nitidez na formação de imagens próximas, né? Eu tinha comentado lá na questão 1 que a miopia era depois, né, gente? A miopia é antes, tá? Miopia é antes. E é que eu tive miopia a vida toda, né, gente? A miopia a imagem se forma antes, é apressadinha, e a hipermetropia é um pouquinho atrasadinha, fica depois, tá certo? Então tá aqui, ó, a imagem é formada depois da retina. Para que uma pessoa hipermétrope consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência do seu olho. Como é que a gente faz isso, jovens? Exatamente, utilizando o quê? Lentes, tá? No caso da miopia, lentes divergentes, né? Parece que eu tô vendo, gente. Lente divergente é um tipo de lente. E no caso da hipermetropia? Então, qual é a pergunta aqui? Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. Nesse caso, pode-se utilizar o quê? Lentes biconvexas, lentes planas e paralelas, espelhos, gente, vai colocar um espelho bem no olho. Espelhos convexos, lentes bicôncavas, lente plano côncava, é muita lente, né? Vamos lá, mas para a gente poder entender. Lá na miopia, a borda da lente, quem usa óculos consegue perceber que é mais grossinha, né? Porque as lentes divergentes são caracterizadas por bordas mais grossas, né? Já na hipermetropia, ao contrário, as bordas são o quê? Menores, tá? São mais finas, ok? Logo, gente, a correção da hipermetropia é feita a partir do uso de lentes esféricas convergentes, tá? Que possui a capacidade de focalizar a luz em um ponto único. As lentes biconvexas são as lentes aí convergentes que vão ser utilizadas, tá, gente? Para correção desse defeito visual. E nesse caso a gente fica o quê? Com a letra A, né? A de acerto, certo? Então a gente fica aí com a letra A, lentes convergentes, bordas finas, são lentes biconvexas. Fechou? Para eu o quê? Focalizar ali, pá, num ponto específico. Olha ali, dessa vez saiu, ok? Entendido, pessoal? Então, professora, é muito detalhe para eu conseguir muitas vezes fixar. Mas o legal quando você trabalha a questão dos defeitos da visão, tá? Que são as ametropias, né? Quem quiser a gente brincar de trava-língua, é só ler essas coisas aqui, defeitos da visão, que você vai se dar bem, tá bom? É só você fixar um tipo de defeito da visão. Por exemplo, a miopia. Acho que a maioria das pessoas conhece alguém que tem dificuldade, né, para poder enxergar de longe, ou também dentro de casa, alguém que tem uma dificuldade para enxergar de perto, aquela pessoa que pega assim o livro, pega o celular e coloca bem longe assim, né, gente, que tem uma dificuldade aí para poder enxergar de perto. Então o que você faz? Você fixa em um desses. Então eu vou fixar aí quem tem dificuldade, por exemplo, para enxergar de longe. Então eu sei que é miopia, certo? Lente divergente, tá bom? Aí o contrário você vai ver, então o contrário é a hipermetropia, enxergar ruim de perto, então são as lentes convergentes, que são o quê? As biconvexas. E a outra, para miopia, são outros tipos de lente, que são as lentes aí divergentes, né, gente? Fechado? Ok? Aí você consegue fixar melhor, tá? Então tenta sim, geralmente nesse assunto, buscar uma semelhança com alguém que você conheça, para poder entender o problema. E a outra característica seria para o outro defeito da visão que sobrou, que é o que a gente fez aqui. Tá certo? Bacana? Ó, tem um materialzinho complementar aí, o que é miopia, duração pequenininha, tá, gente? Esses materiais é 1 minutinho, 2 minutinhos, o que é hipermetropia e o que é astigmatismo, né? Se você quiser entender melhor,
tá? Sobre esses defeitos da visão de uma maneira rápida e prática, você também pode assistir a esses vídeos aí. Beleza? Fechado? Bom, jovens, nós vamos ficando por aqui, mas depois tem mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!